A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão à escuta da minha voz, através desse meio de comunicação. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa saudação alcance a você, no momento em que você estiver a ouvir esse áudio que estou aqui a gravar, esse áudio visual. Eu vim aqui falar-lhes a respeito da salvação. Até porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos incumbiu de estarmos propagando nele a salvação para a humanidade. Isto está registrado no Evangelho que escreveu Marcos. Segundo o Evangelho, Marcos, Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E agora Jesus dava incumbência aos seus discípulos de pregar o seu evangelho a toda criatura, de propagar nele a salvação para a humanidade. Diz aqui o versículo 15 do capítulo 16 de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele segue dizendo no versículo 16, e assim por diante: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe, meu amigo e minha amiga, você que me ouve nesse momento. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia sido morto na cruz do Calvário e agora já havia sido ressuscitado dentre os mortos. E houve as suas aparições. Ele apareceu a vários dentre os seus, inclusive a mulheres. E nessa aparição de Jesus aqui, ele responsabiliza os seus discípulos. Ele lhes dá instruções a respeito de darem continuidade à sua obra que ele aqui iniciara. Porque Jesus agora estava indo para o Pai. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará um outro Consolador. O Espírito Santo descerá sobre vós e lhes dirá tudo o que deveis fazer. Jesus estava dizendo que ele estaria se ausentando de forma material, estaria voltando ao Pai, ao céu, mas estaria lá através do Pai Celestial, o Criador, mandando um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E essa promessa, ela foi cumprida 10 dias após a ascensão de Cristo, após Jesus voltar ao Pai. Consolador desceu, o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos. E desceu ali num dia chamado dia de Pentecostes. Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E que de repente veio um vento veemente, impetuoso,
que encheu toda a casa em que estava, ou sala, diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí, continuando a leitura, no versículo 17, Jesus segue dizendo aqui, ó: e estes sinais hão de seguir os que creem, ou os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ele diz que esses sinais de falar novas línguas, curar enfermos, se chegar a beber alguma coisa mortífera, não sofrer dano, seguirão, ele falou, seguirão os que creem nele. Os que viessem a crer, os que já criam, esses sinais estariam acompanhando. Então, meu amigo e minha amiga, a responsabilidade agora da propagação do Evangelho, da noticiação das boas novas de salvação, é minha. É da igreja do Senhor Jesus, é de todo aquele que crê em Jesus e dele receber a sua salvação. Ele deve compartilhar essa graça, comunicando a outros que em Jesus Cristo obtemos salvação. Obtemos perdão dos pecados, obtemos nova vida nele. Pois a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que em Cristo somos salvos, somos reconciliados com Deus. Temos os nossos nomes alistados no livro da vida. É incumbência de todo aquele que creu em Jesus e recebeu dele a salvação, anunciar aos demais que venham a Cristo para a salvação, para o perdão dos pecados, para se tornarem novas criaturas. Até porque Deus, através de Cristo Jesus, veio recriar a humanidade para si. Uma vez que o homem se corrompeu, o homem pecou, se distanciou de Deus. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, continua dizendo o apóstolo Paulo, e se separaram de Deus. Mas João, no capítulo 1 do evangelho que esse escreveu, e no versículo 16 ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo e minha amiga, crer em Jesus significa renunciar ao pecado, ou melhor, renunciar uma vida no pecado. Significa dar meia volta. Significa negar-se a si mesmo. Significa perder a vida aqui para ganhar uma na eternidade com Deus. O Evangelho, como disse Paulo, é o poder de Deus e a salvação para aquele que crê. Esse Evangelho tem poder para perdoar pecados, para libertar o homem da escravidão do pecado. Esse Evangelho, ele tem o poder de reconciliar o homem com Deus, trazer de volta a comunhão que o homem perdera com Deus outrora. Esse Evangelho um dia nos transportará para o céu, onde habita Deus. Estaremos junto a Ele, ou dele, durante toda a eternidade, usufruindo dos seus prazeres, das suas riquezas e até da sua glória. Meu amigo e minha amiga, mas para vir para este Evangelho,
ou seja, para vir para o Senhor Jesus, tem que vir arrependido dos seus pecados, arrependido dos seus erros, decidido a mudar de vida, optar por uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Exige do pecador não querer mais uma vida na prática do pecado. Para você que tem essa decisão no seu coração de mudar de vida, de abandonar a vida na prática do pecado, Jesus, Ele está de braços abertos esperando por você. Ele quer te perdoar. Ele quer te libertar da força do pecado, dos grilhões do pecado, dos cárceres do pecado. Ele mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem, meu amigo e minha amiga, ele foi subjugado. Ele foi subjugado pelo pecado, pela natureza pecaminosa da sua carne. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tira esse jugo, Ele quebra esse jugo sobre o pecador. Ele fala na sua palavra, quando Ele chama a humanidade a si, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está decidido a deixar o pecado, ou a prática do pecado, a vir a Cristo, para viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus, e posteriormente ser transportado para o céu, para viver uma vida eterna na glória junto ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e aos seus anjos. E a todo aquele que tem professado e professará a sua fé no Senhor Jesus para a sua salvação, meu amigo, a porta é Cristo, o caminho é Cristo, é o Senhor Jesus. Ele é a porta da salvação para a humanidade. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o caminho que nos conduzirá ao Pai. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu convido você a entregar sua vida para Jesus, a arrepender-se dos seus pecados, a deixar a vida na prática do pecado e viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Se você não tem força, Jesus, meu amigo, Ele fala através da sua palavra: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor Jesus Cristo, Ele é forte. Você não tem condição, não tem recurso. Se refugie nele. Apele para Ele, que Ele é forte. E Ele quebra esse jugo sobre a sua vida. Ele te liberta de quaisquer escravidão que você venha a estar acometido. Ele te tornará livre para servir a Deus e o adorar em espírito e em verdade. Somente Jesus Cristo é quem faz isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.